Boa noite, a gente está aqui no Coworking Plug com o apoio do Show de Negócio no evento do Silicon Drink About. E agora eu vou conversar aqui com o Valman. O Valman escolheu uma das áreas mais simples e populares para trabalhar. Você acha? Só que não, né? Então, bom, deixa eu passar a bola para ele aqui. Valman, como é que você começou aqui na publicidade, no marketing, e como é que esse caminho te levou até a escolha de clientes que você mencionou para mim, e a gente vai falar daqui a um minutinho. Tá, legal. A minha história com marketing ela é simples, moleque querendo fazer faculdade e tal, e aí eu sempre gostei da comunicação em si, né? Da comunicação, de falar com pessoas, de falar de projetos, de falar de marketing. Até aí simples, eu acredito, assim, quase normal para quem está dessa área. Me formei, fiz faculdade, etc. Fiz design gráfico, fiz um pouco de cinema e fiz gestão e marketing em si. Quando eu saí da faculdade, o mal de todo estudante é não ter experiência, então não consegue entrar no mercado, é difícil Sim. pra caramba. Depois de um tempo eu consegui uma indicação, entrei numa agência, fiquei por um bom tempo e eu era CLT. E aí foi quando eu decidi que eu não queria mais e resolvi pedir as contas. Você era o quê? Mídia, criação, redação? Eu entrei como mídia social, tá. E aí depois de um tempo eu passei a ocupar uma área de analista, ali entre analista e um pouco de gestão do departamento de marketing. Uhum. E aí, nessa época eu decidi pedir as contas, porque eu não queria mais naquele modelo. E aí eu já tinha muitos anos na empresa, e aí eu fui um pouco julgado, porque o mal das pessoas, mas e os seus benefícios? Você vai perder tudo? Eu disse, eu pedi pra sair, mas não rolou, então eu vou sair, eu mesmo vou sair. E saí, e sendo bem honesto, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque quando eu saí, eu esbarrei, eu tropecei na melhor oportunidade que eu tive na minha vida, que foi entrar no mercado de tecnologia. Eu divulguei o que eu fazia como autônomo no Facebook, na época, que bombava mais, e uma empresa do Rio do Sul, de Santa Catarina, me achou e me chamou e eu comecei a fazer alguns trampos para eles, e eles trabalhavam com blockchain. A empresa trabalhava com blockchain. E aí eles precisavam de um material, eles precisavam produzir um material na China. E eles não tinham ninguém para mandar. E aí eu disse, tá bom, eu posso ir. Só que tem um detalhe, eles não me conheciam pessoalmente. E eu não conhecia eles pessoalmente. Tudo foi feito ali no Facebook e WhatsApp. E aí só porque ele precisava muito desse material na China. Aí eu falei pra ele, o Antônio, o nome dele na época, eu falei pra ele, eu posso ir. Só que, obviamente, eu quero comprar as coisas. Eu não te conheço, você não me conhece. Eu quero reservar a passagem, tudo. E ele confiou. Só porque no final das contas eu não fui pra China, acabei indo pra Islândia. Eu fui parar dentro de uma fábrica que eles chamam fábrica de mineração, que na época existia muito, que minerava Bitcoin. Produzi um material para eles de marketing. Voltei. Aí eles meio que me contrataram fixamente, né? Eu fui contratado de forma fixa e não saí do mercado até então. A diferença é que nesse meio termo eu acabei adquirindo outros conhecimentos, e hoje o meu foco hoje meu foco é na comunicação e no marketing em empresas, em projetos, em ações no mercado disruptivo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de Web3, quando a gente fala de tokenização, quando a gente fala de mercado de crédito de carbono, entre outros mais, é onde eu tento me encaixar. Entendi. É para onde eu tento ir. É aquela coisa, eu não sou especialista em nenhum desses lados, eu sou especialista na comunicação, mas focado nessa área, então a gente cria intimidade. Sim. Né? Eu crio intimidade, falo muito com o pessoal dessa área, falo muito com os parceiros dessa área. Tenho muito contato com essa galera, e esse é o meu business hoje, basicamente. Aquilo que a gente estava falando lá fora, né? Quando a gente trabalha na comunicação de determinado segmento, a gente não pode chegar um completo ignorante. A gente acaba absorvendo muita informação, né? Por isso que eu até perguntei lá fora se você se considerava um especialista em alguma dessas áreas. É complicadíssimo. Muito. Mas você já tem um papel, cara, extremamente importante como um evangelizador das novas tecnologias e novas modalidades aí. Cara, eu vou falar, você falando isso, vou te interromper, mas eu vou falar uma coisa assim. Claro, por favor. Eu tento enxergar como alguma coisa que faça um pouco de diferença,
sabe? Se você olha para blockchain e se você visualizar a blockchain, por exemplo, a maioria das pessoas conhece pelo lado financeiro, se você visualizar dessa forma, você consegue ver benefícios, né? A descentralização do mercado, acho que isso é muito bom. Eu enxergo como algo muito bom, né? Você tira o poder das grandes corporações, dos grandes bancos, apenas do governo. Eu acho isso do caramba. Então, assim, eu passo a ser o meu banco, eu passo a ser o dono do que é meu de verdade. Sim. Então, eu descentralizo. Se eu olho, por exemplo, para o mercado de crédito de carbono, e é um mercado real, apesar de que existe muito problema em relação à legalidade, etc., a gente consegue fazer alguma coisa, é uma tecnologia emergente. Eu participo hoje de um projeto que ele tokeniza o crédito de carbono. Então, assim, Ou seja, junta duas. Junto as duas tecnologias. Exatamente. Eu garanto que aquele meu crédito de carbono realmente está compensando a emissão de carbono. Então, quer dizer que eu efetivamente estou fazendo alguma diferença no meio ambiente, né? E automaticamente eu estou linkando uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia emergente com uma blockchain para fazer esse processo funcionar. Então, assim, eu me sinto um pouco privilegiado nesse sentido de sentir que existe fazer algo que faz diferença mesmo. E que é uma outra aplicação do que a galera já conhece como blockchain, né? Sim. É uma cadeia de segurança para algo que, independente de ser disruptivo ou não, traz mais camadas de proteção. Sim. Que outras áreas você acha que são interessantes também e que você se orgulha de bater no peito e falar, cara, eu falo sobre isso? Legal. Isso é muito bacana porque, assim, a maioria das pessoas, infelizmente, o mercado, isso é culpa do mercado, de algumas pessoas, gerou um pouco de preconceito em relação a isso. O blockchain, o pessoal liga ela a cripto. Sim. Infelizmente. Ainda. Mas, assim, eu quero realmente deixar muito claro, e isso eu falo sem nenhum medo de errar. A blockchain não é cripto. A blockchain, ela permitiu o processo de criptos acontecer. Perfeito. A blockchain permitiu que um Bitcoin da vida seja possível, que é uma cripto que basicamente hoje se tornou uma moeda, é um ativo descentralizado. Ela permitiu que isso aconteça. Mas a blockchain ela é um sistema extremamente complexo, muito complexo. Vou dar um exemplo. Tem uma montadora muito grande, famosa, que ela aplicou blockchain nos processos dela. Então, cada parafuso da montadora está blockchainizado, está registrado e é imutável. Então, eu evito a falsificação. Eu evito o problema... Um exemplo, eu evito o problema de falsificação das peças da minha montadora. Sim. Se eu sou uma Volkswagen da vida, e eu, obviamente, né, eu tenho um mercado muito grande, muito amplo, é óbvio que tem um monte de peças falsificadas. Se eu quero vender peça real e eu quero provar que aquela é minha real, eu consigo provar dessa forma. Tem rastreabilidade, registro e é inviolável. Completo, e é inviolável, é imutável. Não pode, literalmente, um registro lançado na blockchain, ele não pode mudar. Você pode criar mais registros, mas aquele feito ninguém mais muda. Justamente para a blockchain ser uma tecnologia descentralizada. Não tem ninguém, não tem uma única pessoa, uma única organização, um único governo que controle. Sim. Não tem. Você está no Facebook, no Instagram, você usa o real, o dólar, o euro. Você tem um CPF, um IT number, você tem um governo, você tem uma empresa, você tem um empresário que está por trás disso. A blockchain não tem isso. Essa é a vantagem. Sim. Isso é o grande tchan de tudo isso. Inclusive, a blockchain ela pode ser usada na área da saúde, na área da logística, na agricultura principalmente, né, na distribuição. Então, existe uma infinidade. E pensa comigo, ingressos. Qual o problema que nós temos com ingressos falsificados, com os cambistas? Você consegue resolver isso via blockchain? Sim. E aí o meu trabalho, aí eu vou voltar para o marketing, que a gente também estava falando lá fora. O meu trabalho é pegar uma empresa que consegue fornecer isso e fazer com que ela chegue no consumidor e ele perceba que aquilo pode fazer parte da realidade dele, ou de um empresário, ou de um projeto, ou de uma startup, ou pode ser a padaria da esquina. Ele consegue se aproveitar. Aquela filosofia de que isso é muito complexo, está fora do meu alcance. Que é muito difícil. É exatamente isso, porque por mais que a gente ache que não, eu acredito, até por história, a base de tecnologias como a blockchain, eu vou usar ela como exemplo de novo, é ser simples e ser acessível. Ela é descentralizada para que ela possa ser acessível, para que qualquer um possa usar, para que qualquer um possa... Mas eu não entendo de tecnologia. A gente tem plataformas que vai te fornecer hoje, você não precisa entender de programação, você não precisa programar, mas você consegue se utilizar. Essa é a vantagem. Assim como o IA.
assim como a inteligência artificial. Nós já conseguimos hoje. Eu, por exemplo, eu tenho algumas. Eu uso uma que eu gosto muito no celular, que é no WhatsApp. Ela se chama Dola. Dola aí é uma agenda, é um assistente que ajuda você no dia a dia. É uma conta no WhatsApp e é uma inteligência artificial. Eu gravo um áudio e falo para ela: Dola, amanhã eu tenho uma consulta às 10 horas da manhã. Me lembra. Dola, eu tenho uma reunião às 14 horas da tarde. Agenda para mim e a pauta vai ser essa. Dola, às 6 horas da tarde eu tenho que buscar o meu filho na escola. Certo. Dola, meu filho precisa entregar um trabalho assim, assim, assado. Me lembra às 9 horas da noite para eu fazer junto com ele. É uma inteligência artificial que está no WhatsApp, que você pode usar todo dia de graça. A mistura de Siri com Alexa, com WhatsApp, com Basicamente, ChatGPT. Só porque você não precisa digitar nada. Se você não quiser, você pode digitar. Sim. Você não precisa programar nada. Você precisa dar um comando, ela vai entender o seu comando, aprender com você todos os dias, entender a sua rotina e ir te ajudando. E dentre todas essas tecnologias, qual você acha mais fácil e qual você acha mais difícil de falar? No Brasil hoje, pensando, talvez até não... Se quiser separar em duas, falar sobre comunicação mais dirigida e sobre comunicação mais global, quais são os temas que você gosta mais e menos aí? Cara, assim, se eu for olhar para perfil, se a gente for olhar para brasileiro, com certeza inteligência artificial. Eu acho que no mais ou no menos? Mais, o melhor de se falar. Joia. Sabe? O melhor de se adaptar. Ainda é uma coisa, nem todo mundo usa, mas é acessível a todo mundo. Você precisa ter um celular, e basicamente todos nós temos. É muito difícil alguém não ter. Sim, né? sim. Então, é muito fácil de falar, porque a inteligência artificial, ela combina muito com o perfil do brasileiro. Ela combina muito. A inteligência artificial combina muito com o perfil do brasileiro. Porque nós gostamos de ser ajudados, nós temos o nosso jeitinho, e não é melhor ou melhor. O nosso jeitinho brasileiro eu acho maravilhoso. Às vezes é usado com astúcia para o mal, às vezes não. Você pode usar o jeitinho brasileiro com astúcia para o bem e usar uma inteligência artificial para deixar o seu dia centenas de vezes mais produtivo. Sim. Nós, brasileiros, somos os maiores usuários de mídias sociais no planeta. Isso ninguém tem dúvidas disso. Né? A gente viu o exemplo agora do Oscar com a Fernanda Torres e que o Golden Globe que teve números que não alcançou durante toda a trajetória do prêmio. Sim. Então a gente prova isso, né, com números. Com números. E inteligência artificial combina muito, muito com o nosso perfil. Combina bastante com o nosso perfil. Então é mais fácil, em aspas, da gente conseguir comunicar, de fazer entender e de fazer mostrar no dia a dia como que a gente pode utilizar isso. Pessoal e profissionalmente falando. Legal. Sem dúvidas. Bacana, cara. Bom, então deixa teu jabá, teus contatos ali naquela câmera. Como é que as pessoas te encontram? Tá, legal. Primeiro agradecer a oportunidade, a oportunidade do pessoal do Silicon, a Paty, obviamente, que está aqui nos bastidores. Quem quiser me encontrar, não é difícil. Na verdade, você vai procurar Walman Prado e você dificilmente vai achar outro Walman Prado. É WALMAN Prado. Em qualquer rede social, LinkedIn, Instagram. E eu tô por lá, é só chamar, mandar mensagem que a gente conversa. Joia. Meu cara, muito obrigado. Obrigado, Raul. Aproveite muito o evento. E falamos numa próxima ocasião aqui com mais profundidade também. A gente quer continuar essas entrevistas. Show de bola. Vamos construir essa oportunidade. Legal. Obrigado, gente. Valeu. É nóis.